Prefácio à edição brasileira. Manacorda é um autor já relativamente conhecido nos meios educacionais brasileiros. Este livro, assim como o Princípio Educativo em Gramsci, já circulava por aqui, ainda que intermitentemente, em edições em língua espanhola. Em 1986, a revista Ande publicou uma entrevista com esse autor, o mesmo ocorrendo em 1989, desta vez pela revista Educação em Questão. Aliás, esta última entrevista foi obtida quando de sua visita a nosso país a convite do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, ocasião em que proferiu conferências em universidades de várias capitais brasileiras. E, mais recentemente, foram publicados no Brasil História da Educação, Cortez/Autores Associados, 1989, e O Princípio Educativo em Gramsci, Artes Médicas, 1990. Apesar do relativo conhecimento, poucos, entre nós, sabem quem é Manacorda. Parece, pois, conveniente incluir preliminarmente alguns dados biográficos extraídos de uma página estampada no livro Il Marxismo e l'Educazione. Mário Aiguiero Manacorda nasceu em Roma em 9 de dezembro de 1914. Formou-se em letras na Universidade de Pisa, onde estudou também pedagogia. Após anos de aperfeiçoamento na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, passou a ensinar nos liceus e institutos de magistério, iniciando, ao mesmo tempo, suas atividades de tradutor e estudioso dos clássicos literários e histórico-políticos. Entre os anos de 1954 e 1957, como diretor das edições Rinascita, deu sequência, especialmente, às coleções Os Clássicos do Marxismo, Pequena Biblioteca Marxista e Nova Biblioteca de Cultura. Concomitantemente, especializava-se cada vez mais em questões pedagógicas e colaborava com numerosos jornais e revistas como o Rinascita, Società e o Contemporâneo, Razegna Soviética, Studistorici, Ulissi, e o Calendário del Popolo, e revistas pedagógicas, entre as quais Você della Scuola Democrática, da qual foi diretor durante vários anos. Scuola é Costituzione e, de modo especial, Riforma della Scuola, que vinha dirigindo juntamente com Lúcio Lombardo, Radice. Membro de associações de educadores, como a Associação de Defesa e Desenvolvimento da Escola Pública Italiana, e integrante da seção pedagógica do Instituto Gramsci e da Comissão Cultural do Partido Comunista Italiano, participou ativamente de todas as lutas educacionais desta segunda metade do século XX. Essa breve informação biográfica já nos esclarece sobre seu gosto especial pela filologia, assim como sobre a forma feliz com que soube combinar os estudos filológicos com a teoria e a história da educação. Tendo publicado em 1964 a obra Il Marxismo e l'Educazione, que contém os escritos de Marx, Engels e Lenin sobre educação, traduzindo-os diretamente ou confrontando as traduções utilizadas com os originais alemão e russo, Manacorda dispunha de todos os elementos que tornaram possível a publicação do presente livro em 1966. Assim é que a primeira parte constitui um precioso e preciso estudo filológico do pensamento de Marx sobre educação, pensamento esse que é examinado, na segunda parte, em confronto com as demais concepções pedagógicas. A obra é, ainda, enriquecida com uma terceira parte onde o autor discute com leitores e críticos de Marx. Levando-se em conta a influência decisiva do pensamento de Marx nas vertentes mais significativas da pedagogia crítica da nossa época, fica patente a importância e a necessidade de um estudo minucioso e rigoroso daquilo que nesta obra recebe o nome de pedagogia marxiana, isto é, como o autor esclarece em seu prefácio, uma pedagogia inerente ao pensamento do próprio Marx, distinta, portanto, da pedagogia marxista, que está referida à tradição construída a partir de Marx pelos seus seguidores. Considerando, porém, a direção para onde os ventos estão soprando, os rumos tomados pelas ondas que agitam os mares em que navegamos, o leitor provavelmente se perguntará: mas uma obra como essa já não estaria desatualizada, fora de época? Não é Marx um autor do século passado cujas análises já estão ultrapassadas? Não é ele um profeta fracassado cujas previsões estão sendo uma a uma contestadas pelos fatos recentes ocorridos nos países do leste europeu? As perguntas acima formuladas expressam um dos problemas mais marcantes do momento presente. Esta é provavelmente a mais momentosa questão da atualidade.
Convém, pois, ainda que de forma breve, abordar preliminarmente essa questão. Costumo dizer que é preciso que consideremos mais seriamente a afirmação de Sartre, que não era marxista, segundo a qual o marxismo é a filosofia viva e insuperável de nossos tempos. Considera ele que um argumento antimarxista não é mais que o rejuvenescimento aparente de uma ideia pré-marxista. Uma pretensa superação do marxismo não será, no pior dos casos, mais que uma volta ao pré-marxismo e, no melhor, a redescoberta de um pensamento já contido na ideia que se acredita superar. Sartre, 1963, p. 18. Esta ideia de Sartre se ancora na consideração de que uma filosofia é viva enquanto expressa a problemática própria da época que a suscitou e é insuperável enquanto um momento histórico de que a expressão não tiver sido superado. Ora, os problemas postos pelo marxismo são os problemas fundamentais da sociedade capitalista e enquanto estes problemas não forem resolvidos / superados não se pode falar que o marxismo terá sido superado. A vitalidade do marxismo se expressa não apenas pela persistência dos problemas por ele formulados, mas também por sua capacidade de exercer a crítica tanto externamente, isto é, em relação à sociedade burguesa à qual se contrapõe, quanto internamente, quer dizer, em relação às diferentes apropriações de Marx e do marxismo efetuadas por aqueles que se definem como marxistas. Assim é que desde Marx, passando por Engels, Lenin, Gramsci até os contemporâneos, construiu-se uma tradição de crítica e de polêmica que atesta a sua presença viva na história da nossa época. É nesse quadro que as experiências realizadas em seu interior foram o alvo da crítica dos próprios marxistas. Não se trata de reconstituir aqui o copioso debate travado nesse terreno. Pretende-se apenas ilustrar com alguns exemplos esse fenômeno a fim de responder satisfatoriamente às perguntas formuladas em torno da superação ou não do pensamento de Marx. Henri Lefebvre, em trabalho escrito em 1956, já formulava uma crítica bastante aguda da visão dogmática construída sobre o pensamento de Marx, de modo especial na União Soviética. Afirma ele que em menos de um século as ideias de Marx, que pareciam tão vigorosas, petrificaram, esclerosaram-se, transformaram-se no seu contrário, em dogmas. A crítica radical do Estado e a teoria do enfraquecimento do Estado transformaram-se em ideologia de Estado. A crítica radical da burocracia, ligada em Marx à crítica teórica e prática do Estado, tornou-se ideologia favorita e justificadora de enormes burocracias estatais, de que os próprios chefes de Estado reconhecem a enormidade e sublinham os abusos. A crítica das ideologias transformou-se em ideologia, a crítica do existente em apologia incondicionada de um certo existente. Lefebvre, S/D, p. 72. Essa crítica de Lefebvre, ao mesmo tempo que detecta uma interpretação dogmática do marxismo, procura pôr em evidência a fecundidade das contribuições de Marx, as quais não autorizam o dogmatismo constatado. No campo educacional, a introdução ao capítulo sobre a experiência soviética 1917-1932, do livro A Internacional Comunista e a Escola de Classe, organizado por Daniel Lindenberg e publicado na França em 1972, ao registrar um balanço crítico da educação soviética nesse período, põe em evidência os limites da tentativa de ajustar o ensino às necessidades dos trabalhadores. A chave do desequilíbrio é, bem entendido, a ausência do proletariado enquanto força social, tendo uma expressão política autônoma. Na ausência, pois, de toda a linha de massa, depois do desaparecimento de fato dos sovietes operários e camponeses pobres, a hegemonia proletária não pode se impor por decreto. Lindenberg, 1972, p. 299, 300. Portanto, desde aquela época já se evidenciavam as dificuldades da implantação do socialismo na União Soviética. Não se trata, obviamente, de se criticar as interpretações e as experiências, apontando-se os seus desvios, tendo em vista a manutenção de uma relação dogmática com o autor principal, no caso, Marx. Ou seja, não se trata de tomar as contribuições de Marx como verdades acabadas em contestes, isto é, como dogmas.
Aliás, o próprio Marx, assim como o seu colaborador Engels, tinham consciência dos limites de suas análises, como explicita enfaticamente Engels em 1895 na introdução a uma nova edição do texto de Marx As Lutas de Classe na França de 1848 a 1850. Ali, após tecer considerações sobre os problemas implicados na tarefa de se analisar a história enquanto ela se realiza diante de nós, expressa, sobre a expectativa então manifesta de que a Revolução de 1848 na França viesse a se transformar numa revolução proletária, a seguinte apreciação: a história nos desmentiu, bem como a todos que pensavam de maneira análoga. Ela demonstrou claramente que o estado de desenvolvimento econômico no continente ainda estava muito longe do amadurecimento necessário para a suspensão da produção capitalista. Marx, Engels, S/D, Vol. 1, p. 99. Portanto, o que está em jogo não é manter a todo custo uma fidelidade a um machismo ou uma subserviência às ideias de Marx. O que está em causa é verificar em que medida as transformações políticas em curso neste início da década de 90 do século XX autorizam a conclusão de que Marx foi ultrapassado, não fazendo mais sentido tomá-lo como referência para o estudo dos problemas contemporâneos. Se nos reportarmos ao próprio pensamento de Marx, vamos verificar que seu empenho se dirigiu no sentido de compreender cientificamente as leis de transformação e desenvolvimento do processo histórico, como assinala a resenha crítica de O Capital publicada no Mensageiro Europeu em 1872. Quando Marx fixa, como seu propósito, pesquisar e esclarecer, desse ponto de vista, a ordem econômica capitalista, está ele apenas estabelecendo, com máximo rigor científico, o objetivo que deve ter qualquer investigação correta da vida econômica. O valor científico dessa pesquisa é patente. Ela esclarece as leis especiais que regem o nascimento, a existência, o desenvolvimento, a morte de determinado organismo social, e sua substituição por outro de mais alto nível. É esse um mérito do livro de Marx, Apo de Marx, 1968, p. 16. Na pesquisa levada a cabo por Marx, o organismo social referido no texto se materializa na sociedade capitalista. É esta que Marx estuda e cujas leis de nascimento, existência, desenvolvimento, morte e substituição por outra de mais alto nível, ele revela. O socialismo é apenas um nome dessa forma social de mais alto nível que se gesta no interior do próprio capitalismo a partir de suas contradições internas. Mas Marx não estudou a sociedade socialista e, como cientista, nem poderia fazê-lo. Isso pela simples razão de que esse novo tipo de sociedade não estava, e não está ainda, constituída. Para Marx essa nova forma social só se constituiria após o esgotamento pleno de todas as possibilidades contidas no próprio capitalismo. Como se patenteia nesta passagem, uma organização social nunca desaparece antes que se desenvolvam todas as forças produtivas que ela é capaz de conter. Nunca relações de produção novas e superiores se lhe substituem antes que as condições materiais de existência destas relações se produzam no próprio seio da velha sociedade. Marx, 1973, p. 29, grifos nossos. Ora, se ainda hoje não se esgotaram todas as possibilidades do capitalismo, compreendem-se as dificuldades do chamado socialismo real cuja origem data do início deste século. Por outro lado, essa experiência, além de não se ancorar no desenvolvimento pleno das forças produtivas capitalistas, foi uma tentativa localizada, parcial e paralela à sociedade capitalista, tendo esta continuado a se desenvolver nas outras partes do mundo. Ora, para Marx, a nova forma social só pode prevalecer quando se manifesta, se não de fato, pelo menos como tendência dominante global. Assim é que no final do pós-fácil a segunda edição alemã de O Capital, após referir-se ao caráter crítico e revolucionário da dialética, considera que, para o burguês prático, as contradições do capitalismo são captadas de modo mais evidente nas crises periódicas que culminam na crise geral. E acrescenta que a crise geral de novo se aproxima, embora ainda se encontre nos primeiros estágios.
Mas, quando tiver o mundo por palco e produzir efeitos mais intensos, fará entrar a dialética mesmo na cabeça daqueles que o Bamburro transformou em eminentes figuras do novo Sacro Império Prussiano-Alemão. Marx, 1968, p. 17. A expressão "quando tiver o mundo por palco" deixa evidente que a superação do capitalismo só pode se dar de forma global. Parece plausível, portanto, a conjectura de que se Marx tivesse acompanhado a experiência da União Soviética, ele não teria ilusões a respeito e não estaria surpreso com os eventos que se sucedem hoje naquele país. Isto não significa, entretanto, que ele desautorizaria ou invalidaria a referida experiência. Provavelmente ele a avaliaria de forma positiva, embora evidenciando os seus limites objetivos, como o fez com a Comuna de Paris. Isto porque, segundo ele, mesmo quando uma sociedade compreende o significado da lei objetiva que determina o seu desenvolvimento, não pode ela suprimir, por saltos ou por decreto, as fases naturais de seu desenvolvimento. Mas, ela pode encurtar e reduzir as dores do parto. Marx, 1968, p. 6. É provavelmente com esse objetivo que Marx participou diretamente e incentivou de todas as maneiras a seu alcance as iniciativas práticas de luta pelo socialismo em todos os lugares e circunstâncias e, com certeza, teria incentivado também as iniciativas do mesmo tipo que ocorreram neste século, e isto independentemente de que correspondessem predominantemente às suas próprias ideias. Aliás, convém registrar que, embora tenha sido organizador, incentivador e grande líder da Internacional dos Trabalhadores, suas ideias não eram propriamente hegemônicas nessa organização, como não o foram na experiência da Comuna de Paris. O mesmo ocorreu com a Segunda Internacional, que acabou hegemonizada pelos partidos operários alemães sob a influência da social-democracia. E a Terceira Internacional, por sua vez, embora idealizada, fundada e organizada sob a liderança de Lenin em 1919, com a morte deste em 1924 acabou, posteriormente, sob a hegemonia do stalinismo. Em suma, o desmoronamento dos regimes do leste europeu, em lugar de significar a superação de Marx, constitui, ao contrário, um indicador de sua atualidade. Levando-se em conta que uma filosofia é viva e insuperável enquanto o momento histórico que ela representa não for superado, cabe concluir que, se o socialismo tivesse triunfado é que se poderia colocar a questão da superação do marxismo, uma vez que, nesse caso, os problemas que surgiriam seriam de outra ordem. Mas, os fatos o mostram, ele não triunfou. O capitalismo continua sendo ainda a forma social predominante. Portanto, Marx continua sendo não apenas uma referência válida, mas a principal referência para compreendermos a situação atual. Faz, pois, todo o sentido levá-lo em conta no nosso esforço em compreender radicalmente a problemática educacional da nossa época. Esta é, portanto, uma obra necessária, oportuna e extremamente atual. A editora Alínea, em colaboração com o Stedmer, estão de parabéns pela iniciativa de relançar, neste momento, nova edição brasileira da obra Marx e a Pedagogia Moderna de Mário Alighiero Manacorda. Trata-se, afinal, de um trabalho que explicita o pensamento educacional do criador daquela que, no dizer de Sartre, é a filosofia viva e insuperável dos nossos tempos. Dermival Saviani. Campinas, 25 de julho de 1991.